tratar esse assunto como se fosse um assunto de fácil, não é difícil, gente, é complicado. Nós não temos respostas, quero dizer, a teologia, os grandes pensadores teólogos, ninguém tem uma resposta, a gente pode ter noção do que de fato nós estamos falando, ok? Então, Trindade, uma doutrina complicada, mas vamos mexer os pauzinhos e vamos ver até onde a gente pode ir para falar sobre este assunto importante. Pastor. Sim, querido. 11h30 tá? Que horas? 11h30. Tudo bem. Pegar a esposa dele. Tranquilo. Alguém lê esse slide, por favor? A Trindade é uma contradição. Se Jesus é Deus, por que os evangélicos registram casos em que ele orou a Deus? Embora não possamos entender completamente tudo sobre a Trindade ou qualquer outra coisa, é possível responder a perguntas como essas e chegar a uma compreensão sólida do que significa para Deus ser três em um. Ok. Quando a gente para analisar a pessoa do Cristo, a gente vai observar, a gente estudou muito isso em Cristologia. Quem estudou Cristologia, nós tivemos muito tempo para falar sobre essa questão do Cristo ser Deus. Então, Jesus Cristo, ele se chamou Jesus por causa de seu nascimento humano. Então, para o Filho de Deus ser registrado na história, e olha que importância disso, gente. Olha que importância disso. Tem muita gente, principalmente quem é ateu, ele vai criar fórmulas e criar teses e criar teoria para desacreditar a Bíblia e Deus. Então, alguns atacam a pessoa de Cristo. Mas, a coisa muito importante que aconteceu foi quando o Filho de Deus encarnou, ele foi registrado na história. O registro de Jesus na história é uma das coisas mais importantes que aconteceu. Por quê? Porque o Cristo vindo a esse mundo, tirando a questão da questão do perdão de pecados, tirando essa questão de reino de Deus, tirando todas essas questões espirituais, a vinda do Cristo veio para mexer no mundo e dizer, tudo que a Bíblia diz é verdade. Por quê? Porque a pessoa do Cristo, ninguém pode negar o que ele fez, ninguém pode negar o que ele falou, ninguém pode negar o que ele ensinou, e ninguém pode negar o ser dele. Então, ele é a evidência máxima de que o que a Bíblia diz é verdade. Por exemplo, o Cristo, quando veio, disse que Deus criou. Então, Cristo era criacionista, falando do ponto de vista humano. Ele era criacionista. Cristo, quando veio a esse mundo a primeira vez, ele disse que os escritos dos profetas, a história de Noé foi verdade, porque ele usa Noé como exemplo. Assim como foi nos dias de Noé. Então, o Cristo humano, Giovanni, acreditava no dilúvio universal. Ok? O Cristo humano acreditava em tudo o que o Antigo Testamento dizia e mais. O Cristo humano, ele confirmou todas as profecias, ele citou profetas, ele citou eventos, ele citou fatos. Então, o Cristo, ele é aquele que comprova o Antigo Testamento. Ele pregou o sermão de Isaías, ele pregou o sermão de Jeremias, ele pregou o sermão de Davi, ele pregou o sermão de Moisés. O Cristo evidencia como o que aconteceu no Antigo Testamento é Deus, é Deus, é Deus. Ponto. Ele ratifica, né? Ele ratifica. E por que a opinião dele é importante? Porque o Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então você tem uma pessoa na história que confirma os eventos anteriores, que diz que Jonas existiu,
Salomão. que diz que Salomão existiu, que diz que Moisés existiu, e disse que o Deus criou o mundo, inclusive ele. Então, os eventos e os fatos e pessoas da história que ela é referenciada pelo Cristo, confirma a autoridade das Escrituras. Amém? Amém. Alguém falou assim, pastor, como é que a gente pode ter certeza que o Antigo Testamento é inspirado por Deus ou por causa do Cristo? Sim, fazer lá o cano, agora a gente aprende sobre o cano do Antigo Testamento, como é que foi, como é que não foi. Ok, isso é apenas um conhecimento histórico, mas não há uma fonte mais fidedigna da autoridade espiritual da Escritura do Antigo Testamento que o próprio Cristo. Ora, se ele fez referência, porque é verdade. Ok? Então, olha a importância do Filho de Deus ser nascido na história. Então, significa o quê? Significa que, se o Cristo, ele tem um registro histórico, se tudo que ele fez e falou se confirma, e se ele mesmo depois ressuscita dentre os mortos, que é um fato inconteste, aí os ateus vão dizer, não tem comprovação histórica. Tem comprovação histórica fora da Bíblia. Você não quer aceitar a Bíblia? É um direito que você tem. Mas há escritos entre os romanos, há escrito de Flávio Joséfo, que não era cristão, há escrito de governadores romanos, cartas entre si, que falam que houve uma ressurreição em Jerusalém. Bom, então, o Cristo ressuscita. Ou seja, dando uma certeza de que o Cristo que veio e que visitou o mundo é uma das pessoas de Deus. Deus é um título. Deus é um título que é dado para a Trindade. Dentro desse sentido, Deus não é uma pessoa. Deus é um título para 3 pessoas. Que a teologia chama de Trindade e que Moisés chama de Elohim. Então, a Trindade visitou-nos nesse mundo. Quem? Quem é o representante da Trindade? O Filho. O Filho, a segunda pessoa da Trindade, nos visitou nesse mundo. E quando ele esteve nesse mundo, teve um registro histórico de nascimento. O nome dele se chamou Jesus. Bom. Ok? Então, é difícil? É. Mas vamos continuar nessa... Alguém lê para nós, por favor. Teófilo de Antioquia, escritor cristão em século 180 a.C., começam a aparecer em seus escritos a palavra tríade ou trindade, um só Deus em 3 pessoas, que serviu para explicar o dogma cristão da Santíssima Trindade. Logo surgem os opositores por Noeto de Esmirna, que Práxeas e Sabério desenvolveram, recebendo o nome de sabelianismo, ou monarquismo, ou modalistas. Para eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram apenas 3 títulos diferentes e não pessoas. Então veja, o Teófilo de Antioquia, que foi um teólogo maravilhoso, você vai procurar, você vai achar pouca coisa dele na internet, muito pouco, mas o pouco que você achar, se você tiver condições de fazer download, faça. É maravilhoso o Teófilo de Antioquia. Ele foi um dos primeiros a ter a noção de que se falava que Deus é um só, mas que na pessoa de Deus que em Deus se reside 3 pessoas. Então, na Trindade, que daí ele começa a dizer Trindade, há 3 pessoas, e como são? Primeiro vamos falar de Sabério. Alguém lê para nós, por favor? Sabério ensinava que havia uma única essência na divindade. Contudo, rejeitava o conceito de 3 pessoas em uma só existência.
essência, afirmava que isso designaria um culto triteísta, isto é, de 3 deuses. A questão poderia ser resolvida, afirmava, pelo conceito de que Deus se apresentaria como diversas faces ou manifestações. Isso. O Sabélio, ele iria dizer que Deus, ele tinha flashes. Uma hora ele apresentava como Pai, outra hora ele apresentava como Filho, outra hora ele apresentava como Espírito Santo. Ele ensinava assim. Por quê? Porque ele não queria entender ou aceitar nesse sentido de que, não, mas aí sim vai acreditar em cada um ser uma pessoa diferente, 3 deuses. Então ele não aceitava essa ideia. Então ele vai tentar encontrar uma resposta para esse princípio da Trindade, dizendo que era um flash, mas era um Deus só. Então, no sabelianismo, não existiam pessoas, não eram 3 pessoas. Era um Deus e que se manifestava de formas diferentes de acordo com a situação. Ok? Que daí o unicista vai dizer isso, né? Isso. O Sabélio, ele e outros eram o pai do unicismo. Mas vamos lá. A pergunta a questão Deus se apresentaria com diversas faces ou manifestações? A resposta deve ser não. Porque a Bíblia também indica que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Por exemplo, visto que o Pai enviou o Filho ao mundo, João 3,16, o Pai enviou o Filho ao mundo. Então, quer dizer, o Pai é um ser, o Pai é uma pessoa, O Filho é outro. então não pode ser, nós não estamos falando da mesma pessoa. Nós estamos falando de 2 pessoas. O Pai envia o Filho. O Pai é uma pessoa, o Filho é outro. Não diz que, o texto não fala, porque Deus se enviou ao mundo. Como filho. Não, é como Filho. Não fala. Não fala, Deus se enviou ao mundo como Filho. Não, ele está dizendo que o Deus enviou o seu Filho. Então há uma ruptura de pessoa. Há um comissionamento também. Pode falar. Há um comissionamento, ó, você vai lá. Sim, há uma hora. Mas na verdade, pastor, talvez nem um autocomissionamento. Por quê? Porque na Trindade não existe hierarquia. Sim. Ele não deu uma ordem. Mas quando fala assim, que Enviar. Deus enviou, foi no sentido assim, que Deus, no caso, porque quando fala Deus, nós estamos falando da Trindade. Sim. Então, entre os membros da Trindade, a pessoa do Pai envia o Filho no sentido de que o acordo feito entre eles, o Filho está seguindo. Aí, nesse sentido de comissão, é uma autocomissão. Isso. Mas tem esse sentido de comissionamento. Não que o Pai falou, agora você vai. O Pai não manda no Filho. O Filho não manda no Espírito. O Espírito Santo não manda no Cristo e o Cristo não manda. Ninguém se manda. Eles vivem em plena harmonia, sempre, e aí vai o princípio do amor, sempre na intenção de agradar um ao outro. É o filho que quer agradar o pai, é o pai que quer agradar o filho. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Então, existe essa harmonia entre a Trindade. Porque tudo foi decidido entre Foi decidido entre eles, sem nenhum tipo de variação, mudança, ou sem nenhum tipo de hierarquia. A quem enviarei? Que era o princípio da família quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando é que começou a hierarquia? Depois do pecado. O teu desejo será como para o teu marido. Mas isso não existia. Então esse senso de hierarquia, por que existe hierarquia? Hierarquia é boa ou mal? A hierarquia é boa. Por que ela é boa? Porque ela ajuda a restabelecer o caos. Agora eu pergunto, a Trindade está em caos? Não. Então ela não precisa de hierarquia. Ela é uma comunidade. Ela é uma comunidade. Então a Trindade é uma comunidade, e a gente vai falar de pericorese na próxima aula talvez. Então a Trindade é uma comunidade extremamente perfeita que cria
o homem à sua imagem e semelhança, que cria outra família perfeita. Então não tem hierarquia. Agora tem o pecado, agora vai ter hierarquia, porque alguém vai ter que dar o norte. Por isso que a Trindade não tem hierarquia entre a Trindade. Entendeu, Del? Por isso que você tem que obedecer o Milton. Yes. Mas de fachada, porque eu sei que é ele que obedece você. Porque se a hierarquia é para colocar ordem no caos, tá aí, você precisa. Se deixar esse homem aí virar uma bagunça. Você entrou para A colocar a bagunça caos. toma conta. Então é isso aí mesmo. Ele não é o cabeça? Hã? Ele não é o cabeça? E ela é o quê? Pescoço. Não, a hierarquia, não há hierarquia na Trindade por isso. E o 3 da Trindade, Rose, não é o 3 da nossa matemática. Porque no Deus da Trindade, se você acrescentar 1 é 3, se tirar 1 é 3, nunca é mais do que 2 ou 4, é sempre 3. Por mais que o catolicismo romano, não estou falando de igreja católica, igreja são pessoas, estou falando o sistema, eu estou falando a ideologia, eu estou falando o dogma. Por mais que o catolicismo romano quer colocar Maria como a 4ª pessoa da Trindade. Bom, aí já não é mais Trindade, né? É o quarteto. Aí é um quarteto. É verdade, ajudadinha, tá? Hã? É verdade, uma ajudadinha. Então a Trindade é esse Deus que se chama, essa Trindade que se chama Deus e que são formados um ser com 3 pessoas distintas. É muito louco isso. Hã? Eu pensei alto. Mas é verdade, é muito doido esse negócio aí. Mas o que Deus permite a gente estudar, a gente vai estudar. Tem um limite, com certeza, mas é isso aí. Continuando. Se Deus é 3 pessoas, isso significa que cada pessoa é 1/3 de Deus. Viu, Giovanni? 3 terços de uma pessoa. Então é assim. Então, ok, então Deus é um Deus que é dividido em 3 pessoas. Ok, então 1/3 é Deus, outro terço é Deus, outro terço é Deus, que daí não dá 100% também. Aí tu terço da Maria. Dá 99. Oi? O terço da Maria dele. Aí precisa, exatamente. Ok, se Deus é 3 pessoas, isso significa que cada pessoa é 1/3 de Deus. Vamos ver isso. A Trindade não divide Deus em 3 partes. Preste atenção, gente. Isso aqui é um detalhe que não pode passar desavisado por nós. A Trindade não divide Deus em 3 partes. A Bíblia é clara que todas as 3 pessoas são cada uma plenamente Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são todos plenamente Deus. Colossenses 2:9. Alguém lê para nós? Ou seja, não há algo que um dos 3 não possa fazer. É isso? A gente vai falar disso já daqui a pouquinho. Porque nele habita plenamente toda. Vamos ver lá? Colossenses. Colossenses 2:9. 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Veja, porque nele habita Corporalmente. corporalmente Toda a plenitude. toda a plenitude. Por isso que eu não consigo acreditar, racionalmente falando, do kenosis, do kenoticismo. Nós tratamos muito disso em Cristologia. Sim. O kenoticismo vai dizer que o Filho abandonou a glória. Ele abriu mão, ele se esvaziou de sua divindade. Eu não posso acreditar nisso, porque não pode ter conflito entre as Escrituras. Se a Escritura em Colossenses 2:9 diz que corporalmente nele habita toda a plenitude da divindade, então significa que ele não abriu mão da divindade. Ou o ensino do kenoticismo não vou dizer que é uma heresia, porque não tira o mérito do Cristo, mas é uma doutrina errada de se crer, racionalmente falando. A gente escuta muito isso, muitos
pastores, tem músicas que falam sobre isso, que o Cristo, por causa do grego kenosis, em Filipenses 2:5, Kenosis significa, em outras palavras, abrir mão de. Abrir mão de. Kenosis significa abrir mão de. Mas aí vai a interpretação que ele abriu mão de sua divindade. Ele se esvaziou. Não. Não pode ter conflito nas Escrituras. Então, ele abriu mão da glória, do lugar de glória, mas nunca abandonou a sua glória. Seus atributos. Foi Deus quem glorificou ele. Sim. Como é que ele vai abandonar a glória que Deus... Não encaixa, não entra. Não entra. Ele é glorificado por ser Deus. Ele é glorificado por ser Deus, o Pai glorifica ele, o Espírito glorifica ele, ele é glorificado, então eu não posso dizer que ele abriu mão disso. Ele deixaria de ser Deus. Deixaria de ser Deus. Então veja, abriu mão de. Então, a Trindade não divide Deus em três partes. A Bíblia é clara, são três pessoas e cada pessoa é plenamente Deus. Ok? Vamos adiante. Outra coisa, né? A própria palavra revela que os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, que Deus não comunica aos homens, que são exclusivos dele, Jesus tinha na vida e obra dele. Sim. Onisciência, onipotência, né? Onipresença. Então, esses atributos são visíveis e latentes ali em todo o Evangelho. Então, aí você veja, Wayne Grudem, vocês conhecem ele, né? Todo seminarista, todo pastor tem a obrigação de conhecer o Wayne Grudem. O problema dele é que ele era batista. Não, ele escreveu, a teologia dele é fantástica. Por que eu gosto da teologia do Grudem? Porque ele apresenta o que ele acredita, mas apresenta outras ideias. Entendeu? Então ele é amplo, ele é abrangente. Eu gosto dele. Ele tem aquela enciclopédia maravilhosa. Eu sempre estou pegando alguma coisa do Wayne. Olha o que ele falou sobre a Trindade. Alguém lembra? Nossa. Quando falamos do Pai, Filho e Espírito Santo juntos, não estamos falando de nenhum ser maior do que quando falamos apenas do Pai, somente do Filho ou somente do Espírito Santo. Então, nós não estamos falando de nenhum, não existe. Mas o que acontece? Veja, sabe qual é o problema que eu vejo, Edinho? Em alguns pastores que de uma maneira desavisada fazem olhar para a Trindade como ele olha para a sua família, ou para a família humana. Por quê? Porque na família humana existe hierarquia. Por que existe hierarquia? Porque existe pecado. Porque existe o pecado e o caos. Então a hierarquia, ela existe para que alguém possa organizar o caos. Mas como não há caos na Trindade, não há bagunça na Trindade, eles não precisam de hierarquia. Mas, quando a gente olha para a nossa família, a gente precisa de hierarquia. Porque é um homem pecador que casou com uma mulher pecadora e que tem filhos pecadores. Agora você imagina esses pecadores todos morando numa casa. E sem ordem. E sem ordem. É o caos. Aí a Bíblia vai dizer assim, o pai é o cabeça, a mãe é a auxiliadora idônea e os filhos têm que obedecer. E isso está mudando totalmente para a sociedade hoje. E está piorando. Não está tendo hierarquia, na verdade. Não está, principalmente pela presença do pós-modernismo, com a quebra do absolutismo e invadido pela relativismo. E o movimento feminista. Né? Mas olha assim, ainda assim querem, mas não conseguem. Porque o brasileiro principalmente, e o norte-americano também, ele é muito conservador na sua ideia de família. Se não fôssemos, nós estaríamos terrivelmente em Mas eu complicações. discordo um pouquinho, porque eles estão conseguindo. Aí vindo com o feminismo que o pastor comentou ali. Veja, mas não consegue tanto. Você sabe o que parece que consegue tanto, Edinho? A mídia. Eles gritam mais. Né? Eles têm um barulho muito grande, então dá a ideia
Não estão. Aliás, Não é um movimento feminino, é um movimento feminista. tanto é que São 2%. o que aconteceu domingo é uma prova do qual é a posição do brasileiro. Mas você falou bem certo. Há uma força muito grande. E a mídia sustenta e alimenta isso. Dá aquela ideia que está, eu até me lembro. Mas eles são minorias. Eu me lembro, eu não sei se vocês viram esse vídeo. Esse vídeo tem uns 5 anos atrás, mais ou menos. Do teatro lá? Não, do BBB. Esse vídeo rodou aí. O Pedro Bial, eles faziam aquela chamadinha na casa, lembra? Não sei se fazem isso, BBB? fazia aquela chamadinha na É. casa. Aí, ao vivo, que eles fazem ao vivo. Sim. Aí tinha uma mulher, a mais saidinha do pessoal da casa. Big Brother. Do Big Brother. Aí então, aí ele perguntou assim, para ela, ô fulana, então agora, pegando essa sua ideia de, agora, com esse novo movimento aí, a questão do LGBT, que as pessoas, não importa, o amor, o que você tem para dizer sobre pessoas do mesmo sexo, como é que ela na sua família, como eles encontram isso? Rapaz, a minha disse, não, nossa família, nós não aceitamos isso, porque isso aí não é certo. Aí o Pedro Bial não sabe o que falar, e a mulher continuou, porque lá na minha casa, eu gosto de homem, e meus filhos gostam de mulher, e minha avó é doida pelo meu avô. E lá no meu bairro, ninguém aprova esse negócio de homossexualismo, não. Lá no bairro onde eu moro, na rua onde eu moro, rapaz, a mulher fez uma defesa da família tradicional e da heterossexualidade que o Pedro Bial não sabia para onde ia. Deve ter esse vídeo no YouTube, vocês procurem lá. Eu já vi isso. Você viu esse vídeo? É esse princípio. Então, qual é o problema de muitos pastores? É olhar para a família divina usando a família humana como referência. Se a gente usar a família humana como referência, a gente vai olhar a família de Deus com a família humana de fundo, o que a gente vai encontrar na Trindade? Hierarquia. E elementos imperfeitos. Exatamente. Percebe? Então, quando você fala assim, pai, o que vem na sua cabeça? De imediato, o chefe da família. Quando fala Deus Pai, o que vem na cabeça? O chefão da Trindade. Eu tive uma dificuldade grande quando fui entender Deus Pai por conta do meu relacionamento com o meu pai. Olha. Era uma dificuldade muito grande, eu tive que trabalhar isso, e eu trabalho isso muito com o dependente químico, porque a maioria deles tem um choque com o pai. Porque a mãe acolhe o dependente químico, mas o pai é o que malha. Então ele tem uma distância entre o pai, com a palavra pai. Quando você vai falar de Deus Pai para ele, é um Deus que castiga, um Deus Ele tem um trauma. Então percebe, Adinho? Então, qual é o problema de muitos pastores, Giovanni? É olhar a família da Trindade usando a família humana como referência. Elementos humanos. Usar o imperfeito para explicar o perfeito. Ou, como diz lá, como diz lá no princípio da filosofia, um dos princípios da filosofia, o infinito não pode caber no finito. Não é? Então veja, se a gente olhar para a Trindade, família divina, como a família humana, como ponto de fundo, a gente vai fazer confusão. Então Deus Pai é o chefe, Deus Filho é o que obedece, e o Espírito Santo mais ainda. Aliás, o Espírito Santo é o mais fraco dos três. Percebe? É como se fosse assim, você tem o pai, a mãe e os filhos. Então, o pai em primeiro lugar, a mãe em segundo lugar, os filhos em terceiro lugar. Então, Deus Pai em primeiro lugar, Deus Filho em segundo lugar e Deus Filho em terceiro lugar. Deus Espírito Santo em terceiro lugar. Então, essa é o quadro da Trindade que muitos de nós pastores empregamos. Se não cuidarmos, pregamos sem perceber, pregamos heresia.
a gente põe hierarquia na Trindade, eu estou dizendo que a Trindade está em caos. A Trindade nunca está em caos, mas a Trindade visitou o nosso caos. Né? Ela que nos organiza. Ela que está nos organizando. Percebe, meus irmãos? Então, esse é um dos problemas que às vezes as pessoas não entendem sobre Deus Pai e Deus Filho. E para piorar, e me desculpem, né? Nós usamos a figura do triângulo, mas o triângulo ele acaba sendo uma forma de hierarquia. Sim. Por quê? Porque o Pai está aqui, o Filho está aqui e o Espírito Santo está aqui. Um à direita, outro à esquerda. Não pode dar lá em cima. Eu fiz uma brincadeira no grupo que eu faço parte que o Giovanni me colocou. Você lembra aquela brincadeira? De vez em quando dá umas confusão lá. Eu fiz Tem uma uns pastor xiita lá. Tem uns pastores chiitas. Rapaz, eu vejo cada coisa sem sentido, mas eu não falo nada. Tem aquele cara do Rio de Janeiro mesmo lá, meu Deus. Foi ele que colocou a Trindade? Um tal de Ricardo. Ele colocou lá no grupo. No grupo ele colocou a figura da Trindade. Tá, né, também, né? E colocou assim, ó. E colocou assim, ó. Esposa, marido. Ele colocou um sarrafo. E aí ele está dizendo assim, que quanto mais próximos de Deus, quanto mais a família, o marido e a mulher, mais próximo de Deus, alguma coisa assim, né, João? Não me lembro disso. Quanto mais próximo de Deus, ele é feliz, alguma coisa assim. O princípio está correto, mas a ilustração está errada. Aí eu coloquei assim, então quer dizer que quando eles chegarem aqui vão ser Deus? Aí você arrumou uma confusão, né? Rapaz, ele dá um piseiro. Eu estou seguindo o raciocínio do cara. É uma escadinha. Lógico. Mais vejo. Então quer dizer que ele colocou o sarrafo aqui e colocou embaixo, né? Marido e mulher, quanto mais, sei lá, alguma coisa assim, estão mais próximos de Deus. Ok. Mas eu falei, então quando ele chegar aqui, eles serão Deus também? Uma visão russelista. Agora o que acontece? A visão do Charles Russell, dos mormons. Então qual é o problema disso? Os caras acham bonito e vão colocando. Mas tem verdades implícitas, né? Claro. Então veja. O Babel moderno. Mas vamos dizer que o cara fez sem querer. Percebe? Então, a gente tem que pensar na Trindade não como a gente pensa na nossa família. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são um é harmonia. Eles são uma essência, eles não têm nenhum tipo de diferença entre eles. Okay? Esse lado familiar também foi muito dado pela influência católica, né? Até pelo título que eles dão a Maria, né? Como mãe de Deus. Mãe de Deus. Então dá a impressão que Maria é superior Mas veja bem, o que é uma blasfêmia. Mas o Cirilo de Alexandria, conhece o Cirilo? Vocês conhecem o Cirilo de Alexandria? Jogar bola. Agora, igual o professor, igual a história do professor Raimundo, né? Quem foi que matou Maria Antonieta? Não! Raimundo não dá! Não, Maria Mamá morreu! Aquele lá era bom, né? O Cirilo de Alexandria estava num debate sobre a humanidade de Cristo. Então, estavam se discutindo dois termos: Teodocos e Materdocos. Deus Pai, Deus Mãe. Teodocos, Cristodocos. Cristodocos. Eles estavam numa discussão, olha só que confusão. Isso eu estou falando do século IV, viu, pessoal? Então, o Cirilo disse, não, o Cristo, ele encarnou, ele era Deus encarnado, então ele era Teotocos, mãe de Deus, não no sentido que tem hoje, mas mãe de Deus no sentido que
Cristo era Deus, não Deus essência. Não é a trindade que Cirilo estava falando. Cirilo estava defendendo a humanidade do Cristo como Deus. E o Cristodocus, ele disse, não, mãe do Cristo não, porque a mãe do Cristo pode ser qualquer um era Cristo. Tinha um monte de Cristo. Sim. Até hoje, né? Até hoje. O nome Jesus, por exemplo, é muito comum no México. Exato, ele está muito. Como José, Luiz. Na América Latina toda tem um monte de Jesus. Um monte. Então, o Cirilo de Alexandria vai dizer, não, ele não era Cristodocus. Porque você diz que Cristo não é Deus. Mas ele é Theotokos. Ou seja, Maria, mãe de Deus, não de Deus Trindade, mas do Cristo Deus, entende? Mas aí o que mais tarde o catolicismo vai fazer? Ele pega essa ideia de Cirilo de Alexandria e diz que ela é a mãe de Deus como um todo. Que era recente para a época. Né? Entende? E foi uma rainha francesa, né? O quê? Estabeleceu esse dogma dentro do catolicismo no século VII. Para exaltar. Para exaltar ela mesma. Ela mesma. Então, e ela se divinizou e se transformou numa santa. O catolicismo vai pegar a ideia de Cirilo e vai deturpar. Vai dizer que Maria é a mãe de Deus como um todo. Não. O Cirilo não estava dizendo isso. Ele estava exaltando a humanidade de Cristo, Cristo como Deus. Só deturpou ele. Só que daí houve uma deturpação e criou-se uma heresia. Como se Deus fosse gerado por Maria. É impossível, isso é uma heresia terrível. Pegaram a palavra do Cirilo e deturparam. Porque, na verdade, a Igreja Católica não existia nesse período. Ela só existiu a partir do ano 400. Ok, pessoal? Está indo bem para vocês aí ou está cansativo demais? Ó, tem um artigo traduzido para o português de se não me engano, um missionário inglês. Eu vou postar lá no grupo para a galera. Que é muito legal, que é teologia refinada, assim, pura, sobre a encarnação de Cristo. Tem muito a ver com isso que a gente está falando. Você postou isso aí, não postou? Não, acho que não. Quando os céus beijam a terra, o nome do artigo. É fenomenal. Os românticos vão gostar. Fenomenal. Quem está casado de novinho, então, vai se interessar. Não, ele tá de stand-by. Né? Ele gosta dessa música e começaram a cantar. Quando o céu beijar a terra. Quando eu falei com o Nirito, quando é que vai pregar lá na nossa igreja, na nossa comunidade? Não, eu estou em stand-by. Estou igual o soldado quando vai para a guerra. Um ano de glória. Só que cada etapa é dois anos. Cada é dois. Gente, Deus abençoe. Ok. Tchau, querido. Vai para alguém lê para nós isso aqui? Por favor, esse slide. Como Deus é um, ele é um em essência. Como é Deus? Como é Deus em três, ele é três em pessoa. Essência e pessoa não são a mesma coisa. Deus é um, de uma certa maneira, essência, e três de uma maneira diferente, pessoa. Vamos tentar descomplicar agora. Todas as três pessoas são... É bom descomplicar. Todas as três pessoas são um Deus. Porque, como vimos, são todas as pessoas da mesma essência. Então, é um Deus só, porque as três pessoas é da mesma essência. Essência significa a mesma coisa que ser. Existir. Ok? Essência é a mesma coisa que ser. Assim, uma vez que Deus é apenas uma essência, ele é apenas um ser, não três. Ok? Sim. Isso deve deixar claro, porque é tão importante entender que todas as três pessoas são a mesma essência. Pois, se negarmos isso, negamos a unidade de Deus e afirmamos que há mais de um ser de Deus, ou seja, que há mais de um Deus. Então, a essência é uma. As pessoas são diferentes, são distintas, no mesmo ser. Aí é a complicação da Trindade. Que é um mistério. Vamos pegar assim. Vamos tentar aqui de uma maneira bem fraquinha, mas para tentar descortinar. Eu sou um ser humano. Eu não posso ser um outro ser. Eu não posso ser, como disse
a macroevolução. Eu sou um ser humano e eu não posso me tornar daqui a alguns milhares de anos num cavalo. Ser é a essência. Eu sou um ser humano. Nós, homem e mulher, somos seres humanos. Essa é a nossa essência. Essência só tem essa. Ok? Então, isso é essência. Deus é um só, é uma essência só. Deus. Mas, e qual é a dificuldade? Vamos lá. Mas é possível ir mais fundo. Lê para nós, Giovanni. Mas é possível ir mais fundo, se pudermos entender com mais precisão o que se entende por essência e pessoa, como esses dois termos diferem e como eles se relacionam. Teremos então uma compreensão mais completa da Trindade. Essência e pessoa. Essência. Alguém lê, por favor? Delma, lê para nós. Essência. O que significa essência? Significa a mesma coisa que ser. A essência de Deus é o seu ser. Para ser ainda mais preciso, a essência é o que você é. É o que você é. O que você é? O ser humano. Bom, a essência é isso. Pessoa. O que é pessoa? Lê, José, para nós. Pessoa. Em relação à Trindade, usamos o termo pessoa de maneira diferente do que geralmente usamos na vida cotidiana. Em relação à Trindade, podemos dizer que pessoa significa um sujeito distinto que se considera como um eu, e os outros dois como um tu. Como tu. Um tu. Como um tu. Esses sujeitos distintos não são uma divisão dentro do ser de Deus, mas uma forma de essência pessoal, existência pessoal diferente da diferença do ser. Como assim? Cada um é um eu, por isso que eles se conversam. Então, eu vou pegar aqui, né, nós três aqui. Eu, Nilton e a Delma. Eu sou eu, você. Eu olho para você e digo, você, eu. Você olha para mim, você fala, você, eu, e assim. Então, eu olho para vocês, eu sou uma pessoa e vocês são outra pessoa. E vocês têm a mesma visão de mim. Isso é a Trindade. Estou tentando explicar. Mas nós três somos de uma essência só. E nós estamos unidos, inseparavelmente unidos. Mas eu olho você e você olha para mim, pessoas distintas. Aqui vai dizer, a relação entre essência e pessoa, então é o seguinte: dentro de um ser único e indiviso de Deus, é um desdobramento em três distinções pessoais. Estas distinções pessoais são modos de existência dentro do ser divino. Por isso que o Pai enviou o Filho. Por isso que o Filho enviou o Espírito. Porque são seres distintos, porém sendo a mesma essência. Estas distinções pessoais são modos de existência dentro do ser divino, mas não são divisões do ser divino. Não são três deuses. Nós não estamos falando de três essências. Nós estamos falando de uma essência que tem três pessoas distintas. São formas pessoais de existência que não uma diferença de ser. Esse teólogo aqui, muito interessante, o Hermann Bavinck, olha o que ele disse. Alguém lê para nós, por favor? As pessoas são modos de existência dentro do ser. Consequentemente, as pessoas diferem entre si com um modo de existência diferente do outro, como a palma aberta difere de um punho fechado. Palma aberta, palma fechada. Mas é uma mão só. Mas é uma mão só. Então, os dedos são distintos. Claro, é uma
O que ele está fazendo é uma ilustração, não é correta, 100% certo, mas é uma ilustração para dar ideia. Cara, que cada dedo meu é diferente, mas a ideia é de estar coligada a mão. Então, quer dizer, os dedos são distintos, mas eles são parte da mesma mão, ou da mesma essência. Ok? Vamos dizer que os meus 5 dedos fossem todos do mesmo tamanho. Eles seriam distintos. Cada dedo, um dedo enxerga o outro. Mas eles estão presos na mesma mão. No todo chamado mão. No todo chamado mão. Entendeu, Rosa? Entendeu, Rosa? Entendeu, Regina? Vou falar igual o pastor, é loucura. Entendi, mas não compreendi. Tá. Veja bem, o que vai dizer o Norman, esse é fera. Esse é fera. Esse é fera. O Norman Geisler. Olha o que ele disse. Alguém lê para nós? Enquanto a essência é o que você é, a pessoa é quem você é. Assim, Deus é um o que, mas os 3 é quem. Não entendeu, Del? Ó, a essência é o que você é. O que a essência é? Deus. Como é que é essa essência? 3. Ou, como é que essa essência se comunica? Em 3 pessoas. Então, enquanto a essência é o que você é, a pessoa é quem você é. Por exemplo, outra ilustração aqui. Eu sou um ser humano. Eu pensei nisso. Vai, termina então. Só que é uma pessoa chamada Irã. Mas é uma pessoa que é chamada Irã, que gosta de uma coisa, que gosta de outra coisa, que gosta de tomar suco de laranja. Que tem uma consciência pessoal. Que tem uma consciência pessoal, eu sou distinto. Isso é o que? Pessoa. O ser é um. Então por que a gente não pensa igual? Porque nós somos pessoas diferentes. Somos o mesmo seres humanos, mas pensamos diferente. Esse é um caos. Preste atenção. Humanidade. Preste atenção, exatamente. Quando Jesus voltar, as pessoas serão Uma humanidade. uma humanidade, mas Consciência. a mesma Consciência. A mesma essência, como Deus é, mas com pessoas distintas, sem ter diferenciação. Essa era a origem. Essa é a origem. Marido e mulher, os dois eram Adão. Humanidade. O Gênesis 5:2 fala isso. Deus abençoou homem e mulher, e abençoou, ele as chamou de Adão no dia em que foram criados. Então, ele está dizendo o quê? Que marido e mulher, pessoas distintas, mas eram o quê? Humanidade. Então veja, Deus criou. Que quando era só o bem, por exemplo, se existia só o bem, tudo que Só a você perfeição. fizer por mais de diferente, tudo concorre para o bem. Exato. Então veja, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou uma família como Deus. De que maneira como Deus? A sua essência. O que eles eram? Humanidade, mas eram duas pessoas distintas. Onde não havia hierarquia, onde não havia caos, onde não havia sujeição, onde não havia nada de ruim. Então eles eram como Deus mesmo. Não no sentido Deus no seu sentido de essência, mas eles eram parecidos com a imagem e semelhança de Deus. Como? Eles eram um ser, humanidade, com duas pessoas distintas. Quando houve o pecado, se tornaram uma humanidade separada com pessoas diferentes. Na verdade, há um princípio bíblico de um retorno a isso, quando a Bíblia sempre chama os relacionamentos de próximo. Ame o próximo, não odeie o próximo, perdoa o próximo, não cobice as coisas do próximo, respeita o próximo. Por quê? Porque na ideia da Trindade somos todos iguais. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Dentro do judaísmo isso é muito forte. Né? É, porque outro é Deus. O Lutero vai dizer isso, o totalmente outro é
Deus, porque ele é totalmente diferente de nós. Ok, pessoal? Entendeu, Delma, isso aí? Ok? É complicado, mas nós estamos aqui para... Estou no caminho. Olha, agora está vendo, né? E está se assustando. A palavra essência também dentro da teologia às vezes é trocada pela palavra substância. Substância. Homousios, mas isso aí a gente fala depois. Tá. Olha aqui. Olha esse videozinho aqui, pessoal. Será que ele vai rodar? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Olha lá. Bom, deixa eu voltar aqui. Olha lá. Ops. Veio percebendo ali? Ou assim. Eu espero que ele tenha facilitado um pouco vocês aqui. Ou assim. Olha lá. 3 em 1. Ok? São distintos, mas mesma essência. Ou os círculos, distintos os círculos, mas mesma essência. Wayne Gruden, outro fera, né? Já falamos dele, né? Alguém lê para nós? Mas se cada pessoa é totalmente Deus e tem todo o ser de Deus, então cada pessoa da Trindade tem todos os atributos de Deus. E nenhuma pessoa tem atributos que não sejam possuídos pelas outras. Todos têm os atributos de Deus. Interessante Cristo é ele falar. onipresente, onipotente, onisciente, como Espírito Santo, como Pai, como tudo. Como uma palavrinha muda tudo, né? Atributos de Deus, não do Deus. Não do Deus, não do Pai, não do Filho, não do Espírito Santo, mas o atributo de Deus, ou as pessoas da Trindade. Né? Então, nenhuma pessoa tem atributos que não sejam possuídos pela outra. Ou seja, o que o Pai é, o Filho é, o Espírito Santo é. A diferença é que a segunda pessoa da Trindade se encarnou. Essa é a grande diferença. Que causa... Mas que não perdeu conexão com a Trindade, porque ele continuava Deus. Alguns teólogos usam, por exemplo, o termo facetas do caráter de Deus, né? Isso. Utilizando uma joia preciosa que tem várias faces, mas todas elas fazem parte do mesmo elemento, o diamante. Né? Então, usam atributos, usando essa ilustração das Eu quero terminar. O caráter de Deus. É o caráter de Deus. Eu quero terminar com isso aqui. Alguém lê para nós? Deus é uma comunhão de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, tendo apenas uma natureza divina, mas existindo em 3 pessoas que podem ser nomeadas não porque são 3 coisas separadas, mas porque são 3 distintas. Exatamente. Então, podem ser nomeadas? Podem. Por quê? São 3 pessoas distintas. Pai, Filho, Espírito Santo. Tá? Esse aí é maravilhoso, né? Agostinho. Alguém lê para nós, por favor? Deus em si mesmo é relacional. Significa que, como diz São João, Deus é amor. 1 João 4,8. Santo Agostinho, portanto, explica a Trindade desta forma. Se você vê o amor, você vê os 3, aquele que ama o Pai, aquele que é amado, o Filho, e o próprio amor, o Espírito Santo. Eu gostei dessa frase. Deus é o amante, o amado e o amor. Tremendo. Entende? Esse aí é maravilhoso. A gente vai parar nesse slide. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre essa questão de trindade, amor e tal. Mas é isso aí. Deus é o amante, é o amado e é o amor. Ou seja, ele é tudo. É o amor.
hein? Fomos uma boa pernada, né? Aleluia.